pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre rosetas, fazer uma brevíssima introdução ao tema da roseta e fazer uma explicação dos passos básicos para a construção de uma roseta estilo mosaico aleatório, que é a roseta que vai ser usada no instrumento que vocês estão construindo, né? Nesse primeiro violão. Vocês vão fazer uma roseta no primeiro semestre, que é no estilo de mosaico aleatório. E no segundo semestre, a gente abre a possibilidade de vocês fazerem uma segunda roseta mais simétrica, né? Algo simples, mas trabalhando com a simetria das formas. E depois essas duas rosetas, vocês vão escolher qual delas vai ser usada na montagem do violão. Tá, o que é uma roseta? Uma roseta é um elemento que se coloca em torno da boca do violão e ele tem a função de amarrar as fibras da madeira, da boca, né? Porque essa é uma região muito suscetível à rachadura. Como na boca do violão você tem um corte, as fibras ficam expostas, ou ficam mais expostas à variação de umidade. Então, caso ocorra uma variação, uma queda de umidade relativa do ar muito brusca, né, muito intensa e rápida, pode acontecer de rachar. A madeira simplesmente racha, né? Então a roseta tem a função de amarrar a boca do violão de tal forma a segurar ou a prevenir rachaduras ou retardar essas rachaduras, né? Agora, como tudo na luteria, a roseta também tem uma função estética. Na verdade, os luthiers usam a roseta para criar uma espécie de identidade visual, né, do violão. A roseta e a mão são as duas partes do instrumento que são mais livres para um investimento estético, vamos dizer assim, né? É nessas partes que o luthier tem mais liberdade para brincar com as formas, enfim, e conseguir um resultado estético. Tá? As rosetas podem ser simples, onde você tem apenas uma bolacha, como se diz, de madeira. Pode ser feita com filetes, apenas filetes, né? Pode ser feita com um mosaico aleatório, que é aquela que a gente vai trabalhar agora nesse violão, e com mosaico simétrico. E depois, como vocês vão ver daqui a pouco, tem luthiers que, vamos dizer assim, extrapolam, né, as possibilidades artísticas da roseta e vão além desse mosaico simétrico. Isso daqui é uma roseta, não chega a ser exatamente uma roseta simples, porque ela tem dois filetes, né, dá para perceber ali. Mas a ideia é essa, uma peça única de madeira, um anel de madeira que envolve a boca do violão, né? Isso não é empregado normalmente na luteria, primeiro porque o luthier ele quer fazer algo que seja esteticamente atraente, né? O interessante, um anel de madeira não tem interesse. Além do mais, como não sei se é possível ver aqui pelo vídeo, né, as imagens, essa madeira ela tem uma orientação que é paralela à orientação das fibras da madeira. E tem que ser assim, né? Só que daí, pelo fato da orientação das fibras da roseta ser a mesma orientação das fibras do tampo, ela acaba não cumprindo essa função estrutural, ela não amarra, né? Então, por essa razão, mesmo uma roseta simples como essa tem que ter filete, né? A roseta pode ser também somente feita de filetes, bastante comum isso daí. Essa daqui é uma imagem
de uma roseta feita por um aluno da Federal. Dá para perceber que não está exatamente a coisa mais precisa do mundo, né? Mas a ideia é essa. A gente vai colando uma série de lâminas de madeira e aqui dá para ver perfeitamente bem a função, né, da maneira de amarrar da roseta, perdão, de amarrar a boca do violão que vai ser feita posteriormente. Né? Essa é a regra, hein? Em primeiro lugar a gente faz a roseta, instala a roseta, somente depois de a roseta instalada e acabada é que é feito o corte da boca. Tá? Essa daqui é uma roseta em mosaico, né? Mosaico aleatório. E é esse tipo de roseta que vocês vão fazer aqui no curso, nessa primeiro semestre, né? Veja que, embora seja um mosaico aleatório, sempre ela tem que ser delimitada por filetes de madeira. Então tem o filete e o friso também, né? Interno, aquele que vai em direção à boca. Tem o filete e o friso externo. Uma coisa que é muito claramente visível aqui, quando a gente trabalha com mosaico aleatório, a gente procura sempre trabalhar com contraste de cor, né? De tonalidade. Então, o tom predominante dessa roseta é um tom escuro. Quando eu vou colar as peças umas nas outras, eu tenho que intercalar uma lâmina de madeira clara, porque daí eu crio o contraste de cor. Né? Se eu colasse cada uma dessas pequenas peças de madeira escura, umas nas outras, sem essa lâmina, ia ficar um resultado muito pobre esteticamente. Né? Então, com esse recurso de usar essas lâminas intercaladas, a gente ganha, né, na estética, na beleza da roseta. Essa é uma roseta, vamos dizer assim, clássica, né? Mosaico simétrico, com pixels, então minúsculas partes de madeira coladas umas às outras, formando esses padrões. Né? Isso pode parecer complexo, e de fato é complexo, mas não é impossível de fazer. Né? A gente conta que quando vocês chegarem no terceiro ano do curso, no quinto e no sexto semestre, vocês sejam capazes de fazer uma roseta desse tipo. Agora vamos ver algumas coisas que eu falei, exemplos do que eu falei de uma extrapolação. Ó. Aí nesse caso, pelo menos na minha opinião, há uma extrapolação. Por quê? Porque a função estrutural da madeira é deixada em segundo plano e é substituída por uma função estética. Esse material que está aí, ele não tem a mesma eficiência para amarrar a madeira do tampo do que uma roseta que tem filete, por exemplo. Né? É bonito, ou podem achar isso bonito, mas estruturalmente é inferior a uma roseta como aquelas que a gente viu até aqui. Mais alguns exemplos dessa tendência do luthier, né, de se aventurar pelo aspecto mais criativo, que é, claro, é muito interessante, mas acaba ficando uma coisa que pode até, no caso, prejudicar a performance acústica do instrumento. Né? Bom, é isso. Agora eu vou passar para vocês umas instruções de como nós vamos construir a roseta em mosaico, né? E eu peço que vocês assistam o vídeo com muita atenção e sigam as instruções que estão ali, que dá para chegar a um resultado muito satisfatório esteticamente e eficiente do ponto de vista estrutural.
vocês vão precisar de alguns materiais. Uma base de vidro, né? Uma base de vidro com lixa. Essa base de vidro tem que estar apoiada em cima de alguma coisa que não seja tão rígida, né, Tiago? Aqui isso daqui é uma espuma, mas pode ser um tapetinho, um pano mesmo serve. Para evitar de quebrar isso daqui. Essa base de vidro pode ser vidro comum, não precisa ser vidro temperado, mas ele tem que ter o canto moeda arredondado para a gente não se machucar, né? Para vocês não se machucarem. Além da base de vidro, qualquer peça de madeira ou de outro material mesmo que sirva para a gente garantir o esquadro aqui quando a gente for trabalhar com as madeiras que vão compor a roseta. Precisamos de compasso, régua, tá? Para garantir que as peças de madeira que a gente está trabalhando estejam planas, né? Um estilete para cortar as lâminas, fita crepe, cianoacrilato também, né? Lixa, eu já falei, e as madeiras e as lâminas que vocês vão empregar para fazer a roseta, a gente vai fornecer para vocês, tá? Então é uma coisa bem simples, vocês vão ter que, assistindo esse vídeo que a gente está fazendo, fazer esse trabalho em casa. Vocês vão ter que fazer ao longo do primeiro semestre 2 dessas peças aqui, né? Porque sempre existe um processo de aprendizado e a primeira que é feita, como é logo no começo do curso, tende a não ficar tão boa quanto a segunda, quando vocês vão ter mais experiência. Então, vocês podem depois, no final, na hora de montar o instrumento, escolher qual das duas ficou melhor. Normalmente é a segunda, né? Então é isso. Vamos ver então como que é feito isso no passo a passo. Agora que nós conseguimos chegar numa superfície plana, nós vamos colar aqui, ó, né, com cianoacrilato. Antes, a gente tem que lixar essas folhas, né, para ter uma boa adesão da cola. E sempre que a gente cola, a gente também se movimenta isso aqui, porque se porventura a cola escorreu para o vidro, esse movimento impede que essa peça cole no vidro, né? O que vai ser um problema para nós. Muito bem, feito isso, agora eu preciso de uma base de madeira, eu tenho uma aqui, bisturi, e vou cortar aqui, ó. Quando a gente trabalha com bisturi, com faca, é sempre... vai passando várias vezes até soltar. E agora, aqui desse lado. É bom fazer isso em cima de uma base de madeira, porque se fizer em cima do vidro, perde o fio do bisturi. Pronto. Então eu tenho agora
uma peça de embuia colada com uma lâmina, né, de marfim, que vai fazer o contraste de tonalidade, como a gente falou que é obrigatório. Próximo passo. Passando a lixa isso daqui, ó. Pode passar também uma raspilha, né? Uma faca, forbão, qualquer ferramenta que garanta que vai ter uma superfície regular, homogênea aqui para colagem. Metade do trabalho está feito. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa com uma outra peça. Que vai vir aqui. Então o que eu tenho? Esse daqui está feito já. Eu preciso retificar essa superfície aqui, que vai ser colada aqui. Assim. Volta para essa base. Tá perfeito aqui. Se tá perfeito, tá pronto para ser colado. Então, agora a gente vem na parte mais difícil, que é colar essas duas coisas aqui, essas duas peças, né? Aqui eu tinha colado uma peça assim, sobre a lâmina. Agora a gente tem que colar as duas peças e nós temos que colar assim, não tem jeito. Então, para evitar que essas duas, nesse processo, essa peça de madeira cole no vidro, a gente tem que ir com uma certa cautela. Faz a ponta dele primeiro. E faz esse movimento aqui, ó. Agora vamos para outra ponta. Bom, depois que eu fizer umas 2 ou 3 dessas peças aqui, nós estamos em condição de começar a fazer os cortes das pequenas peças que vão compor a roseta, né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa inicialmente traçar uma superfície num papel, traçar com compasso a superfície interior e a exterior, né? Os dois círculos que delimitam a roseta. E eu vou ter que cortar peças de madeira de tal forma que elas fiquem para dentro dessa linha interior e para fora da exterior. Depois eu vou passar um compasso, depois de todo montado o mosaico, a gente vai passar um compasso, só que esse compasso, em vez de traçar uma linha, ele vai cortar esse disco, não é? Fica assim. Então agora eu tenho que cortar partes pequenas dessas madeiras aqui, disso daqui, ó, extrair esses componentes. Vocês podem ver que sempre tem uma junção de duas cores contrastantes aqui, né? Sempre vai ter. Então, aqui, por exemplo, olha. Né? Então, isso daqui, ó, esses dois aqui, vamos ver se dá para montar aqui. Esses dois aqui, ó, são uma parte disso daqui, né? E esses dois são outra parte desse pedaço aqui. Então o que eu faço? Eu faço cortes naquelas reguinhas que nós fizemos, nesses formatos, seria um trapézio, alguns retângulos, né? Isso é livre, a combinação, tá? O ideal é ir montando e fazendo espontaneamente, né? Fazendo os cortes. Eu quero colocar num ângulo
maior ou menor, né? E daí o que garante que cada roseta vai ser diferente uma da outra, não vai ter uma igual à outra, né? Isso que é legal nesse método de trabalho. Ele é simples de fazer, fácil de fazer e garante uma diversidade estética, tá? Então vamos traçar isso daqui. Eu tenho que, o próximo passo agora é cortar uma seção inicial. Isso aqui é uma base de madeira, qualquer um pedaço de pinos, né? Com 2 pregos. Então eu apoio aqui e faço um ângulo qualquer aqui, ó. Vamos ver. Próximo passo, fazer um corte, um outro corte num ângulo ligeiramente diferente. Pronto. Então, agora, posso, por exemplo, colar aqui. Vejam que a linha exterior está aqui e a madeira avança para fora da linha exterior. E a linha interior, o círculo interior está aqui e a madeira avança. Tá? Então esse é o primeiro cuidado que tem que ter. A gente falou que tem que ter contraste de cor, né? Então, entre duas madeiras, duas peças de madeira, tem sempre que ter uma lâmina de marfim aqui. E, portanto, aqui vai ter que ter uma lâmina de marfim também. E aqui também vai ter. Né? Então, o que a gente faz agora? Voltamos para a lixa e vamos fazer esse movimento aqui, ó. Lixado. Agora, colar uma lâmina de marfim aqui e uma lâmina de marfim aqui. Colou. Tesoura. Tesoura. Toda vez que a gente cola uma peça de madeira na outra, ou uma lâmina numa peça de madeira, esse corte que a gente faz aqui, ele deixa uma irregularidade, ó. Tô passando o dedo aqui, então tem que eliminar essa irregularidade com a lixa aqui. Ou com uma raspilha. Isso garante que essa peça vai estar perfeitamente assentada aqui nessa superfície. Não vai estar levantada com irregularidade. Agora a gente vem aqui e vai colar isso aqui. Não é simplesmente isso. Eu não pus uma outra lâmina aqui. Por quê? Posso colocar, mas eu também posso, na seguinte que vou colar, fazer essa junção aqui assim, por exemplo. Ou assim. Ó. Então eu colo, tanto faz, eu colo numa ou no outra, né? O importante é entre as duas ter uma lâmina de madeira. Então a gente simplesmente põe um pouquinho de super bonder aqui. Cianoacrilato, né? Pronto.
essa peça aqui, ó, vai ficar interessante aqui. Posso colar assim? Já está pronto aqui, tá? Mas aqui está irregular. Eu tenho que deixar essa superfície aqui já pronta para receber uma outra. Se ela estiver irregular desse jeito que está aqui, essa daqui, né? Tá vendo? Se ela estiver irregular como está, ó, eu jamais vou conseguir colar uma peça aqui com perfeição. Né? Então eu posso, eu pego novamente a minha lixa, aqui está lisinha, aqui não, então vem aqui e colo e lixo aqui. Movimento aqui. Agora sim eu posso colar. Então, como que a gente cola isso? A primeira eu colei na madeira, né? Agora aqui a gente simplesmente junta uma peça na outra e aplica Super Bonder por cima. O cianoacrilato, né? Na junção das duas. Limpa. Excesso de cola, né? Ups. É isso que tem que ser feito em toda a roseta, né? A roseta, quando é colada no instrumento, ela é aberta sim, porque a gente precisa ter uma certa flexibilidade, né? Mas na confecção, o ideal é que toda ela seja um círculo fechado, né? Porque daí a gente vai ter uma estabilidade maior para passar a máquina aqui, ou o compasso de corte e fazer os cortes dos dois círculos. Então a gente vai fechar ela direitinho. Tá? Vamos continuar aqui nesse procedimento até fechar. Agora é simplesmente colar, né? Passar cola em todas elas. E essa daqui é a última que vai ser colada, porque, na verdade, o que, que a gente precisa? Eu não posso colar ela já, eu tenho que esperar tudo estar seco, para daí encaixar aqui e fazer um corte aqui, ó, uma incisão aqui, né, de tal forma que eu cole essa peça nos dois pontos. Tá? Observando que está dentro no posicionamento correto, né? Pressiono um contra o outro. Pronto. Aqui é... Bom, chegamos à última peça aqui. E agora, o que, que a gente tem que fazer? Encaixar aqui, ó, esse, né? E pegar um lápis, marcar essa linha aqui. Essa peça está vindo aqui, né? Então eu vou fazer um corte aqui e tentar encaixar. Tentar não, vamos encaixar, né? Cortar. Tá fechando já. Então, nessa última peça, nessa última colagem aqui, tem que ter uma lâmina aqui, naturalmente, né? Mas aqui não há necessidade. Ó. Aqui a única isso daqui vai desaparecer depois que a gente vai fazer o corte do braço e aqui vai vir em escala. Então não há necessidade de a gente colar. Então a gente já pode colar essas duas e fechar o círculo.
E está feito o substrato da nossa roseta. Nós precisamos agora fazer esses frisos que tem aqui, tá vendo? Que envolve a roseta, essa parte aqui a gente já fez, esse miolo da roseta, que é isso daqui, que vai ser recortado depois. E a roseta sempre tem frisos, né, e filetes, que são essas lâminas coladas por dentro e por fora, envolvendo tanto por dentro quanto por fora. A sequência dessas lâminas é a seguinte: uma lâmina escura, uma lâmina clara e duas lâminas escuras. Tá? Então eu vou cortar agora nesse comprimento, nessa sequência eu vou colar. Isso aqui por enquanto fica descansando aqui.